Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este episódio de Astrologia Quântica, neste momento maravilhoso, dia 16 de abril de 2023. A gente vai iniciar a semana falando do eclipse que vai acontecer no dia 20. Entre quarta e quinta-feira, eu falo entre quarta e quinta porque é na madrugada, então no comecinho do dia 20 acontece o ápice desse eclipse total solar no signo de Áries. Esse é o início de um novo eixo de eclipses que a gente viu no ano passado e antes reverberando no eixo de Touro e Escorpião. E dessa vez os eixos se mudam e se realinham agora para entrar nesse novo eixo de Áries e Libra, trazendo outras reflexões, um outro momento de percepção, novos tipos de desafio e impactos eletromagnéticos que vão ressoar dentro de nós. Hoje, então, a gente vai se debruçar e mergulhar nesse novo eixo e entender como é que a gente pode navegar ele e aproveitar ao máximo a potência dessa energia que está no ar. Vamos lá? Eu queria começar dando um mergulho em um poema, em uma intervenção poética da Juliana Gontijo, que tem tudo a ver com esse eixo e com esse momento. A palavra brabo é formada a partir de uma alteração fonética da palavra bravo, ou que seja briguento, não domesticado. Bravo tem origem no latim bravos, que pela palavra bárbaros vem do grego bárbaro. O adjetivo bárbaro tinha primariamente o sentido de estrangeiro, não grego, e adquiriu o significado de grosseiro, incivilizado, que vive sem lei, sem estado. Alienígena, o significado original da palavra estrangeiro. Ela vem do latim alienos, de outro, estranho, que vem de fora. Relacionado a alios, outro, mais o sufixo gena da raiz ginere, gerar. Uau, o que significa tudo isso? Falar de brabo, bravo, estrangeiro, alienígena. Calma, gente, a gente não está falando das naves espaciais, a gente está falando dessa relação do eu e do outro. A gente está falando desse eixo Áries e Libra que vai mexer nessas questões. E essas questões, elas estão profundamente interligadas entre si. Então, para a gente compreender como tudo isso vai nos afetar, é legal entender o desenho do fenômeno que esse eixo desenha para nós, dentro de nós. E é assim, algo muito primário e essencial. É primário e essencial porque a gente está falando do primeiro signo do zodíaco, Áries, e a gente está falando do seu elemento complementar, do seu oposto complementar, que é Libra, o signo de número 7 na escala. Quando a gente vai compreender esse eixo, a gente percebe que um não vive sem o outro. É algo que é muito relacional. E relacionar-se tem a ver com essa faceta do limite entre o eu e o outro. O relacionar é entender esses laços, entender essas entrelinhas, essas tramas e esse espelhamento que o outro nos propicia. É entender o reflexo desse espelho e começar a ter então mais empatia, começar então a entender o que de fato é seu, o que não te pertence, o que aquela situação, aquela pessoa está querendo te dizer e o que você está achando de tudo isso, fazendo em relação a tudo isso. Esse eixo vai falar de autonomia e dependência, individualidade e cooperação. Esse eixo vai falar de quem você é autenticamente e como que isso é essencial e é chave para você ter relacionamentos saudáveis. Porque tudo que é relacional, tudo que está no âmbito do social,
tem muito a ver com cultura, está muito conectado com as normas sociais e esses acordos invisíveis que são feitos dentro da convivência social. Só que esses acordos, eles existem e eles precisam sempre estar sendo observados para serem recompactuados, para serem ressignificados e atualizados de acordo com a evolução individual. Então, muitas vezes, quando a gente identifica parcerias, acordos, o que é um casamento? O que é um acordo quando a gente pensa, né? Esse tema bastante libriano, um tema de casa 7. Casamento é um contrato que você assina, é um contrato social que você cria com uma outra pessoa e esse contrato tem normas, esse contrato tem nuances, esse contrato tem um acordo de que essas duas partes estão comprometidas a XYZ, a partir do que está combinado ali. E aí, se essas duas partes mantêm-se em equilíbrio e evoluindo no seu autodesenvolvimento de maneira conjunta, mantendo-se fiéis a si mesmas, esses acordos vão precisar ser repactuados ao longo do tempo. É preciso fazer uma renovação dos votos para compreender e acomodar as atualizações individuais que estão acontecendo. Nós estamos mudando o tempo todo e o convite desse eixo é para você não mudar para ser diferente, mas você mudar para você ser você mesma, você mesmo. É tirar um pouco as couraças para falar, opa, isso aqui sou eu, é aqui que eu estou confortável, este é o meu lugar de pertencimento, este é o meu lugar de existência, esse é o lugar onde eu tenho força para ser e fazer o que só você pode ser e fazer. E aí, esse prisma do individual está muito conectado com o signo de Áries. E eu gosto dessa intervenção poética porque ela começa falando do brabo. E quem convive com a pessoa ariana sabe que essas pessoas são brabas mesmo. Porque elas carregam esse ímpeto de ser quem se é. E alavancar a movimentação existencial do eu, da identidade, do autopertencimento, da independência. É esse impulso de delinear uma essência que está alojada aqui temporariamente no ego. Então, o ariano, a pessoa ariana, o signo de Áries, tem esse impulso e tem essa necessidade, não no sentido pejorativo, mas o magnetismo do signo faz com que isso se movimente e aconteça. Isso é muito lindo. Então, a partir do momento em que a gente se conecta, e esse contexto todo que a gente está trazendo é para compreender o eixo Áries e Aquário. Perdão, Áries e Libra. Esse eixo vai falar de si e vai falar do outro. O outro vai espelhar muito. É um momento de olhar para o espelho que é a outra pessoa. É um momento de você encontrar novos relacionamentos, encontrar uma nova maneira de se relacionar consigo mesmo e a partir daí vibrar isso nos seus relacionamentos, seja criando novos laços ou seja repactuando esses acordos que já foram feitos em algum momento. Pode ser no âmbito, né, do seu cônjuge, pode ser uma amizade, pode ser uma parceria comercial, não importa. E podem ser os acordos sociais de uma maneira mais ampla. É preciso que, para que haja um equilíbrio, para que haja uma igualdade, para que haja uma justiça, assuntos de Libra, nós possamos acomodar as individualidades existentes, os impulsos individuais, as necessidades de cada ser humano, de cada indivíduo, de cada fenômeno da nossa espécie. Isso pode ser muito profundo e pode ser extremamente banal, depende do olhar que a gente joga para essa situação. E as armadilhas que a gente tem que evitar cair nesse momento desse novo ciclo é a famosa egotrip. A egotrip, ela já é um fenômeno cada vez mais
forte, evidente, vem se evidenciando já há muito tempo, com a ascensão do perfil, com a ascensão da projeção nesse âmbito social digital que é a internet. Mas muito antes disso já eram outras as facetas que a egotrip se manifestava para a gente olhar enquanto coletivo, enquanto sociedade. Não vai ter jeito, a gente vai cair em alguma medida, de alguma maneira, nessa egotripzinha. O problema, não é o problema, mas a arapuca e a ciência de você desenvolver a desenvoltura para navegar é ter sempre consciência, percepção e empatia com as outras pessoas ao seu redor. Porque se tudo vai estar sendo muito espelhado, a gente tem que entender, uau, o que tudo isso está querendo me dizer? Vão vir novas informações para você absorver. Você vai ser prismada em lugares que talvez antes você não tenha visto, que vão te convidar justamente para olhar para esses novos lugares, que na verdade não são novos lugares, são lugares que sempre existiram dentro de você, mas você ainda não tinha visualizado, percebido. Então, é esse exercício do espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais X do que eu? Mais isso do que eu? E aí esse lugar da egotrip, da comparação, da hiper, né? Se você ficar preso aqui, não vai funcionar porque a dinâmica não é essa. A dinâmica é o eu e o outro. Então é para espelhar, mas saia desse espelhamento. Busque a dinamização do equilíbrio social, do equilíbrio interpessoal que Libra traz como medicina, para poder navegar melhor nesse ciclo. É claro que tudo vai se desdobrando no tempo, como tem que ser, sempre. E esse primeiro eclipse, ele acontece, é um eclipse solar no signo de Áries, a 29 graus de Áries, no último grau. Então, Sol e Lua vão estar lá a 29 graus de Áries, eclipsando esse lugar. A gente vai ter que ativar algumas coisas antes de fazer esse espelhamento. Então, esse é um momento, o primeiro eclipse ele vem no contexto de ativar tudo isso para a gente vivenciar essa dinâmica. E como que isso pode se desenvolver? Como que isso pode se manifestar na sua vida? Você vai... Existem infinitas formas. A primeira talvez seja num lugar de sobrevivência. Talvez você encontre alguma questão da sua vida que vai se movimentar, que vai se apresentar e que vai tocar numa questão de... como que eu posso dizer isso? A questão mais básica de sobrevivência mesmo, de recursos financeiros, recursos para você ter o básico para existir. Se for nesse lugar, você já sabe, uau, o que está me impedindo de existir? O que está me impedindo de me movimentar? O que está tolhindo a minha existência? Pode ir nesse lugar. Pode ir no lugar. Qual é a crença que eu carrego que eu não consigo mais sustentar porque ela já não me serve mais, e a gente tem que honrar e agradecer essa crença, falar gratidão, aprendido, libera ela, que ela vai para onde ela tem que ir. Pode bater num lugar de independência, pode bater num lugar de autoexpressão, pode bater num não lugar, que é eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali, eu não me encaixo. Qual é o meu lugar? Onde eu me sinto forte
E forte não no sentido do desperdício da energia, da força, mas onde eu me sinto íntegro na sua existência. O que é o desconforto do crescimento e o que é o desconforto do nossa, isso aqui já não me serve mais? Vamos passar para frente, vamos trocar. É um tempo de muitas coisas novas, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco. Áries é o signo que abre as porteiras, que encabeça. E aí, encabeçar novos movimentos requer esse impulso de vida, requer esse ímpeto de deixar a energia atravessar para que você possa caminhar no sentido do seu próprio mapa, no caminho daquilo que realmente vai fazer sentido para você. Então é um momento muito legal de olhar para trás. E quando eu vou falar olhar para trás, vamos olhar para o outro último ciclo de eclipses no eixo de Touro de Escorpião, em que foram mexidas nas nossas bases de valores pessoais. Houve todo um processo com Urano para atualizar essa base de valores pessoais, e agora que isso foi movimentado, é preciso que isso seja ancorado no seu eu, na sua individualidade, na sua expressão individual. O que você realmente acredita? O que realmente é inegociável para você? O que te faz ser teimoso ou teimosa, no ótimo sentido de ter persistência para seguir em frente e se movimentar? É algo que tem que ser muito coerente para você conseguir trazer essa movimentação. Então bater aqui e buscar essa coerência e acordar e limpar tudo que está no caminho para poder vibrar isso, manifestar isso. Tudo que você já passou te trouxe para aqui e para agora. Então nessa semana, e é claro que o efeito disso ainda vai pelos próximos meses, essa onda ela vai te fazer olhar então para tudo isso que está obstruindo o seu caminho de autoexpressão existencial. Aquilo que fala, nossa, tá me faltando recurso, tá me faltando energia vital. Como é que tá a sua energia vital? Esse é um ótimo momento para se revitalizar. Colocar o corpo em movimento, trazer uma purificação, uma energização, trazer esse gás. Essa ativação de fogo que o signo de Áries permite que a gente tenha. E falando mais ainda do eclipse, né, a gente falou que Áries tem essa coisa de encabeçar, e o eclipse tem algumas configurações interessantes para a gente dar esse start. E quando eu falo interessante, é quase um eufemismo, porque vão ser coisas muito profundas. E é muito lindo ver a teia do tempo se manifestando, sendo tecida, porque tudo é uma linha que a gente vai acompanhando. Então, nesse mapa do eclipse, a gente tem a princípio, duas configurações principais que chamam muita atenção. A primeira é que essa lua nova, ela vai estar conectada, recebendo uma quadratura, ou seja, uma alavancada, para dar uma guinada de Plutão. E Plutão é esse planeta, é o último lá planeta do sistema, é o planeta mais profundo, então a guinada está vindo de um lugar muito profundo. Então, perceba, se está vindo de um lugar muito profundo, a gente vai ter um tempo para absorver isso, a gente vai ter um tempo para deixar isso vir para a superfície, para a gente perceber e fazer o que a gente tem que fazer. Plutão está em 0 graus de aquário, dando início. A gente ainda vai falar aqui, no momento oportuno, sobre esse ciclo de Plutão em aquário, da tão falada, esperada
nova era. Mas a gente vai ter um olhar especial para isso em algum momento. E essa quadratura, esse impulsionamento, essa alavancagem, ela vai justamente mexer em dinâmicas que estão num lugar de corrupção, estão num lugar de dinâmicas desiguais de poder, estão ligadas a toda uma putrefação, um processo de você pegar algo que é potencialmente tóxico e transformar em potência. Combustível. A ciência de se fazer a gasolina, por exemplo, do petróleo, né? Pegar um combustível fóssil e transformar em combustível para as pessoas, né, abastecerem carros e outros veículos, sem entrar obviamente na questão biológica dos impactos ambientais de se fazer isso, mas é uma mecânica mais ou menos como essa, de você pegar algo que está muito profundo, lá embaixo, lá no inconsciente, questões assim que estavam adormecidas, em algum momento elas o ciclo vai seguindo. Então, algo que é novo hoje vai sedimentar e vai se tornar essa potência para depois. É sobre essa circulação. E a circulação de um novo tempo, a circulação de uma nova era, uma circulação em um outro lugar. Então Plutão, ele está transitando nesses lugares profundos, ele estava em Capricórnio por mais de 20 anos e agora ele está entrando num outro signo para mexer em coisas profundas em um outro lugar. E Aquário vai falar sobre essa igualdade superior. Aquário vai falar sobre o ímpeto de ser útil de uma maneira mais horizontal e trazer uma inovação. Olhar para uma mesma coisa com um prisma atualizado. Fazer rodar um sistema operacional diferente. Então, tenha só essa paciência com você para conseguir ativar isso, ver e tocando nesses lugares. E a maneira mais gostosa, talvez, de movimentar tudo isso é estar com pessoas que realmente possam vibrar com você as novas coisas que você quer movimentar. Amigos que possam te ajudar a construir novos hábitos, novos acordos que vão te permitir concretizar e movimentar o seu trabalho em áreas que te fortaleçam muito mais e que tragam e puxem de você essa nova melhor versão que está sendo convidada a entrar para jogo, entrar para campo e entender o limite da independência com a cooperação. Até que ponto uma coisa tolhe a minha independência? Até que ponto eu estou sendo egocêntrico? Até que ponto eu estou cedendo demais e me perdendo no outro e preciso resgatar o meu limite pessoal? Então, esse estudo vai estar aí pelos próximos 1 ano e meio, que é o tempo em que o eixo do eclipse se desenrola e a gente tem para experimentar, viver essas questões. Outro ponto que chama muita atenção aqui no mapa do eclipse é a conjunção de Urano e Mercúrio no signo de Touro. E aí a encabeçada ela ganha um novo significado, porque Mercúrio é essa mente aqui, é esse aspecto da nossa mente inferior. Em Touro, no signo onde ainda se encontra o nódulo lunar, ou seja, esse ponto que mexe no eixo do eclipse, mas
ele já está caminhando para entrar no eixo de Áries e de Libra. Só que a gente está então nesse ponto de transição, né? Nesse shiftzinho, na hora de acoplar. E como que a gente acopla? Esse o significado do Urano conjunto a Mercúrio nesse eclipse. Vamos acoplar na mente, a mente superior na mente inferior. É o momento de exercitar tudo isso. É o momento de perceber as armadilhas da sua cognição, te impedindo de ancorar e vivenciar nos seus hábitos, no seu cotidiano, essas mudanças que precisam ser feitas. Mercúrio também é um signo muito social, então ele atualizar a mente vai te ajudar a atualizar essa convivência com as pessoas, vai te ajudar a pensar de maneira mais inovadora, vai te ajudar a abrir a mente, abrir os horizontes dessa mente para novos campos de visão e de percepção, e a partir daí poder trazer uma conexão mais conectada mesmo com esses valores que foram atualizados. Como que eu vou agora conectar, vivenciar e trazer essas atualizações de fato para sua existência, para o seu eu, para sua maneira de falar, para sua maneira de expressar. É um momento em que a mente vai ficar muito acelerada. É um momento em que a nossa mente pode craquear e ter esses relampejos de percepção, insights muito significativos. Então é muito legal para levar aquilo que você pensa para um nível até artístico, porque a mente vai estar aberta e canalizando essas frequências mais altas de Urano. Então é como se você mesmo pudesse ser o seu próprio oráculo, a sua própria referência nesse momento, de entender esses lampejos que passam através da sua mente para desenvolvendo essa nova autorreferência que vai ser muito importante daqui para frente. E aí são muitas as reflexões que esse eixo, que ainda vai caminhar ao longo desse tempo, trazem pra gente nesse momento. E outro aspecto também que vai estar em evidência é uma outra quadratura de Saturno, que está no início de Peixes, quadrando a Vênus, que está em Gêmeos. Nenhum tipo de cobrança vai ser muito tolerada. Essa quadratura de Peixes aí, de Saturno em Peixes com a Vênus, traz um certo peso para as relações. Traz uma certa... Esse é o momento em que as relações vão ficar meio que pesadas. Você vai entender onde é que está esse peso, e onde é que está essa rigidez que precisa ser dissolvida. Ou onde é que esse contrato, também um terreno muito conectado com Saturno, precisa ser refeito, reequilibrado, recompactuado. Não que agora seja o momento de fazer a recompactuação imediatamente, cuidado, a energia ariana ela é muito impulsiva, então a gente tem que ter só essa paciência para fazer tudo no momento adequado. Mas Saturno ali dando uma cotovelada na Vênus, tipo assim, perceba como que certas relações vão te afetar. Perceba, use, agora é o momento do espelho, não de ficar preso nisso depois, mas de ir tendo esses lampejos e de sentir o desconforto nesse lugar. Porque ao mesmo tempo vai estar mais fácil. Saturno faz um aspecto, um sextil com o eclipse. Ou seja,
ajudando na estruturação, favorecendo esse novo ímpeto de autorresponsabilidade. E aí é o momento mesmo de focar em si mesma, de focar em si mesmo. É o momento de exercitar, ser fiel a essa melhor versão que você está querendo movimentar. E não tem nada de errado com isso, é só esse recalibramento para depois a gente, no momento em que houver um novo eclipse, se reconectar já com esse aspecto relacional e trazer essas... Como é que você vai saber o que você quer atualizar se você ainda não fez o trabalho interno de entender o que está diferente em você? Então é esse o estudo deste momento. Ao mesmo tempo, nós temos Marte, que é o planeta que rege o signo de Áries, fazendo também um sextil com Mercúrio e com Urano. Marte está em Câncer, e aí Câncer é o signo da Lua, e o Marte nesse lugar, ele talvez esteja também precisando rever um pouco o seu sistema de segurança. Talvez ele esteja se sentindo exposto, fragilizado, talvez ele esteja se sentindo desprotegido e vibrando em alguma maneira, querendo encontrar esses novos limites. É por isso que o ímpeto de Áries de explorar, de fazer, de ser muito importante, porque desenhar esse limite é importante. Onde que começa a minha cerca? Onde que é o meu limite? E aí, o Marte aí, ele não é muito bom em fazer isso, ele tem um pouco de dificuldade de movimentar esse limite. Então, é preciso que haja o desconforto do não lugar para que encontre-se o lugar. E essa é a mensagem de Marte aí no signo de Câncer, mas ao mesmo tempo impulsionando esses insights. Então esse sextil que ele faz com Mercúrio é muito legal, porque realmente as percepções vão vir aqui pela cognição mesmo, de uma maneira bem direta, bem relacional, bem nessa dinâmica aqui do aqui e agora, desse dinamismo, né? E são muitas, nossa, muitas as reflexões que a gente poderia fazer sobre esse eclipse, sobre esse momento. Esse é só o primeiro eclipse de muitos que ainda vão acontecer. O próximo eclipse de lua cheia, ele vai acontecer no dia 5 de maio. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele depois, porque ele tem outras conexões, ele tem outras configurações e um jogo um pouco diferente. Mas não se preocupem, a gente vai se conectar até lá e por enquanto a mensagem é essa. E vocês perguntam, nossa, como que eu posso me preparar, né, para esse eclipse? Como que a gente pode se conectar mais e trazer uma bonância desse magnetismo que vai estar acontecendo por volta de 1h13 da manhã, horário de São Paulo, no dia 20 de abril. Diz que é muito benéfico fazer um jejum quando a gente vai vivenciar um eclipse, porque é uma maneira mais clara de você receber a ressonância. Isso é muito sagrado, isso é muito lindo. Isso diz muito sobre a sua intenção de vivenciar esse ciclo natural e de se permitir ter essa conexão superior. O jejum nada mais é do que abrir um espaço da mente, dessa energia que fica aqui, para poder receber a ressonância e sentir ela com maior clareza e purificação. Então, o jejum não é preciso ficar sem comer aqui na hora, tal. Não é. É esse intuito, essa intuição de purificação para receber a energia.
Então, se isso ressoar com você, se fizer sentido para você, se você estiver vivenciando muito intensamente esse estudo, ou estiver sentindo que precisa vivenciar esse estudo, esse é um ato de humildade, esse é um ato devocional à própria frequência que chega até você. Isso é muito lindo, isso é muito forte, isso é muito potente, isso é quântico. Por isso que aqui o tema é astrologia quântica e a gente vai navegando por essas ondas que estão aqui ressoando nesse ponto do universo, mas que vêm de outros lugares lindos, mais distantes. E essa é a reflexão de hoje. A gente não pode estar ao vivo, mas a mensagem chega sempre do jeito perfeito. E isso é a conexão, é a compreensão da conexão do que é quântico, que é tudo perfeito, porque a organização no caos, a organização vem do caos. Então, as movimentações elas existem de uma determinada maneira para poder chegar na hora certa, no momento preciso, aonde elas precisam chegar. Então, nesse momento de lua nova em Áries, confia no poder do agora. Confia mesmo. Vai limpando, vai silenciando, vai navegando para dentro de você para encontrar esse lugar do agora, da presença. Porque essa é a única rota possível de navegação para você deixar o seu eu, a sua essência, verdadeiramente se manifestar. Dentro do agora, a gente encontra esse resplandecer único de quem você é. E tudo fica mais fácil. É claro que são muitos os desafios e as distrações que vêm no caminho para a gente não chegar ali. Mas com prática, com perseverança, o sol brilha dentro de nós e a gente vai encontrando esse caminho de conexão cada vez mais essencial, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais autopertencido. E a melhor maneira de reverenciar o outro é reverenciando a si mesmo primeiro. Tudo aquilo que deixa a gente brabo, pegando aquela conexão inicial, tudo aquilo que faz a gente ser estranho para o outro, é uma informação que está dentro de nós, que faz a gente ter que levantar o nosso limite. Eu sou brabo. Viu o Ariano brabo? Eu sou brabo. Então, ancore o seu sistema de defesa de uma maneira que te edifique, que seja estratégica para você, de autopreservação, de honra a sua energia do jeito que ela é. Porque ela é perfeita como ela é e ela tem o direito de ser, como todas e todos têm o direito de ser. É sobre ser e encontrar essa autorreferência nesse navegar, que é estar aqui e agora, neste dia, nesta hora, fazendo a experimentação da existência. Então, com muita gratidão, a gente vai se despedindo dessas reflexões maravilhosas e a gente se encontra numa próxima lua nova, num próximo portal que se abre aqui dessa conexão, que eu tenho muita honra de poder sentir e retransmitir, vibrar isso também através das palavras. Essa leitura e interpretação desse magnetismo maravilhoso para que todas e todos nós possamos navegar da melhor maneira possível. Gratidão, Jai Arro, e um ótimo eclipse para você. Beijo no coração e até mais!